para Pablo Marçal. Muito bom dia. Bom dia, tá me ouvindo agora, Ítalo? Agora perfeitamente em alto e bom som, pode continuar. É aquela história, é só sair, entrar de novo, reiniciar, né? Porque o microfone estava aberto antes. Bom, vamos lá, vamos lá. A questão é o seguinte: havia uma ideia de que esta nova rodada de pesquisa pudesse trazer Pablo Marçal mais à frente. Então eu estava ouvindo aqui o seu diálogo com o comentarista de política, o colega, né? E a grande questão é a seguinte: será que de fato Pablo Marçal, atingiu o teto? Não é? Não dá para saber se ele atingiu o teto, mas já dá para entender que as redes sociais têm um papel, mas que também os candidatos que têm tempo de televisão e de rádio na propaganda política eleitoral estão usando este tempo como munição para desconstruir a imagem de Pablo Marçal. Então, esta rodada da pesquisa da Datafolha já pega um período pequeno do início da campanha na TV. Outra coisa interessante, parece que já surtiu efeito o aumento daquela avaliação negativa da imagem, da reprovação de Pablo Marçal, que ultrapassou em um ponto, foi para 38, né, a reprovação à imagem, né, negativa que o eleitorado tem de Guilherme Boulos. Bom, é um respiro, principalmente para quem? Para o prefeito aqui de São Paulo, né? O último debate que você deve ter acompanhado, a sua equipe acompanhou, eu estava no auditório, na TV, no teatro da TV Gazeta, My News, eu estava ali e depois entrei ao vivo para analisar. Foi um dos piores capítulos que eu já vi na política brasileira, aquele debate, especialmente nos intervalos, quando as câmeras eram desligadas para sair um pouquinho do ar. Então, muito feio o que aconteceu, mas mostrou um Ricardo Nunes orientado pela campanha para ser mais incisivo no ataque ao Pablo Marçal. Por quê? Por quê, Ítalo? Porque nós temos 22% com Pablo Marçal e 22% nós temos com Ricardo Nunes. 44% dos votos está dentro da direita até a extrema direita. O que significa que cada um deles, Marçal e Nunes, vão disputar voto a voto para ver quem se credenciaria para ir para um segundo turno com o Guilherme Boulos. E aí, sinal ruim, né, para o Boulos se for o Ricardo Nunes. Sinal positivo se for o Pablo Marçal. Um outro ponto que eu quero colocar que vai mexer talvez nesses números, especialmente no eleitorado bolsonarista. A participação tanto de Nunes quanto de Marçal no evento que está marcado no protesto contra o ministro Alexandre de Moraes no dia 7 de setembro aqui. Ambos foram convidados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a gente já sabe que Bolsonaro parece iniciar um movimento de desembarque da candidatura de Nunes, mas o governador Tarcísio tem mantido a palavra e tem pedido voto, tem saído às ruas junto com o prefeito. O cenário está aberto. Em 40 anos, a gente não tinha, há um mês da eleição, um empate triplo dentro da margem de erro entre Boulos, Nunes e Marçal. Bom, Marçal parece nesse momento ter estacionado. Ricardo Nunes melhorou um pouquinho e Boulos também estacionado. A grande questão que falava, é Gualberto o nome dele, não é isso, Ítalo? Sim. Sim, professor. O que Gualberto falava, e tem muito sentido, é que na periferia Walter George, o nome do nosso diretor. Walter George. O que o Walter falava tem muito sentido com relação ao Boulos na periferia e quem tem aparecido melhor na faixa até 2 salários mínimos, pelo menos é o que indica a pesquisa, é o prefeito. E o que isso tem de importante é que o fator Marta Suplicy, que foi colocada na candidatura de Boulos, para fazer essa interface com alguns grupos de eleitores, especialmente a uma memória, ainda parece que não tem feito o efeito esperado, tá bom? Então, assim, tá aberto, mas a situação não é preocupante ainda nem para o Pablo Marçal, nem para o Boulos, mas já dá um ânimo maior para o prefeito Ricardo Nunes, porque pelo menos uma parcela ali imaginava que fora da margem de erro, o Pablo Marçal poderia estar passando. Só para completar, colegas meus que estão aí trabalhando em campanhas e que têm tracking
estão dizendo que um cenário que pode ser desenhado ali seria um cenário de segundo turno com Boulos ou Marçal. Mas ainda há que se conferir, porque vamos ver como Ricardo Nunes reage e se coloca a partir do 7 de setembro junto a esse grupo de eleitores bolsonaristas. Exatamente, deve ser um divisor de águas dessa campanha eleitoral, e a grande dúvida que fica é realmente essa: será que Pablo Marçal atingiu o teto?